Olá, meus alunos, inscritos no canal Haroldo Vieira História, tranquilidade. Vamos hoje dar sequência à nossa aula de período regencial, trabalhando os movimentos sociais que eclodiram no Brasil nas 4 primeiras décadas do século XIX. Revoltas regenciais, movimentos sociais no Brasil monárquico, ou simplesmente resistência social frente ao nascente Estado Nacional Brasileiro. No conjunto das sublevações que ocorreram neste contexto, nós vamos trabalhar as 5 revoltas mais importantes. Dependendo do enfoque que você queira dar ou do tratamento temático adotado em relação a esse contexto, você pode trabalhar uma série de revoltas. Abrilada, setembrada, uma série de movimentos que têm um vínculo muito forte com a história de algumas regiões do Brasil. Mas aquelas que recebem uma maior atenção e interesse da pesquisa em história do Brasil são as 5 mais conhecidas que vamos abordar aqui. A cabanagem no Grão-Pará, a balaiada no Maranhão, o levante dos malês e a sabinada na Bahia, e também a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses são os 5 movimentos sociais que marcaram o nascente Estado Nacional Brasileiro e a atuação de sujeitos políticos e forças sociais nesse contexto de nascimento das nossas instituições políticas. A cabanagem, que ocorreu entre 1835 e 1840, principalmente na província do Grão-Pará, mas que também estendeu-se para as terras do Cabo Norte, atual estado do Amapá, com focos cabanos também no Amazonas e Piauí. Mas a cabanagem é uma história ligada à identidade paraense e também à identidade amapaense. Quando trabalharmos a nossa unidade temática de História do Amapá e História da Amazônia, nós vamos ter uma aula muito detalhada, muito específica e aprofundada, que você só encontrará aqui no nosso canal Haroldo Vieira História, sobre a participação do Amapá na cabanagem. A cabanagem no Grão-Pará e os seus reflexos no Amapá. Não perca e não deixe de acompanhar a nossa playlist, claro, revisitando as 10 aulas de Brasil Colônia, esta unidade de Brasil Império, e aguarde que estamos produzindo em nosso estúdio as gravações de Brasil República. Depois vamos fazer uma boa revisão e em seguida vamos entrar no conteúdo de História do Amapá, para os interessados na nossa história regional e local. Cabanagem foi um movimento revolucionário, predominantemente popular, muito embora no seu início tenha congregado uma diversidade de grupos sociais. Foi um movimento com a participação de indígenas, de ribeirinhos, de escravos aquilombados, escravos urbanos, negros libertos, brancos pobres, mulheres, representantes das camadas mais baixas da sociedade do Grão-Pará, mas também uma burguesia citadina, comerciantes, intelectuais, segmentos das camadas médias urbanas, profissionais liberais e também proprietários de terras. Numa província que desde o período colonial, sobretudo a época pombalina, 1750 a 1777, tem a sua história marcada por uma forte ingerência de agentes externos à realidade socioeconômica da Amazônia e de seus amazônidas.
A cabanagem é um grito dos excluídos numa região marcada pelo abandono por parte do poder central, também caracterizada por uma profunda estagnação econômica, que tornou ainda mais precária as condições de vida e de trabalho das populações da região amazônica, uma sociedade marcadamente excludente, onde o critério étnico-racial e o critério socioeconômico são muito notórios nesse contexto social amazônico, e uma revolta das elites regionais do Grão-Pará em relação à postura do poder central, principalmente do governo do regente Feijó, que ignora os interesses e até mesmo a importância política que estas províncias do Norte e do Nordeste pleiteavam junto ao governo do Império. Para trabalhar a cabanagem, você vai trabalhar fundamentalmente a questão social, a questão étnico-racial, que são os traços mais marcantes e importantes do movimento cabano. A própria nomenclatura cabano, populações ribeirinhas que moravam em palafitas e ainda moram, porque a cabanagem ainda vive no nosso imaginário social. Aqui no nosso Amapá e também no Pará, no Amazonas. Em estados da região Nordeste, a pobreza, a exclusão e a discriminação, sobretudo dos indivíduos de cor, como assim são chamados, são tratados perante o poder público nacional. A cabanagem, ela denuncia na esfera pública, na esfera das consciências sociais, o problema, anota aí, da exclusão. Exclusão da cidadania, as desigualdades sociais, a inequação entre a riqueza e a miséria, a concentração fundiária, problema do latifúndio, a escravidão e a semi-servidão a qual eram submetidas as populações indígenas e mestiças, os chamados caboclos, expressão típica que com muito orgulho nós ostentamos na Amazônia, e o cenário político da época, marcado pelo agravamento desta tensão. A província do Grão-Pará tinha pouco espaço de representatividade nas cortes, sediadas na região sudeste. As províncias do sudeste, principalmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, aquelas que na Primeira República também figurarão como o eixo da política nacional, já tem neste momento, nas primeiras décadas do século XIX, essa tessitura histórica e social. Então, as causas da cabanagem encontram-se na extrema pobreza das populações excluídas e a pouca importância, o pouco espaço político que é concedido às províncias da região norte após o processo de emancipação política do Brasil e também durante o primeiro reinado e o período regencial. Para ser mais prático, a região só volta a aparecer na cena econômica com o boom da borracha, lá pelos idos de 1870 do século XIX, já nas últimas décadas do segundo reinado. O que pretendiam os cabanos? Justiça, igualdade, uma atenção do poder central em relação às camadas socialmente excluídas na sociedade amazônica, terra, emprego, sair da miséria, sair do analfabetismo, visibilidade social. No caso das populações afrodescendentes, escravizadas e libertas, além da abolição da escravatura, a inclusão do negro na sociedade nacional.
coisa que vai figurar só nos debates da Assembleia Constituinte de 1986, que irá promulgar em 5 de outubro de 1988 a atual Constituição brasileira. E lá no século XIX, o movimento cabano ele já expõe essas contradições, essas imperfeições, essas inadequações de uma nação que exclui a grande maioria da população brasileira. Gritavam, portanto, por liberdade, por igualdade jurídica e política, pela universalização da cidadania através do sufrágio universal, mas também gritavam pela distribuição mais justa e mais equilibrada, mais equânime da riqueza, coisa que a elite nem de longe quer pôr em negociação. Quando a mesma elite que apoiou no início o movimento cabano percebeu que os cabanos extrapolavam os limites políticos, sociais e econômicos, a elite abandona o movimento e passa a combatê-lo, passa a apoiar a repressão aos cabanos. Isso aconteceu aqui no Cabo Norte, no Amapá. Isso acontecerá também na região mais urbana da província do Grão-Pará, principalmente a capital da província, a cidade de Belém. Reivindicavam, portanto, o fim da escravidão, a concessão de terras, a extinção dos privilégios da aristocracia remanescente, principalmente os portugueses, que ainda controlavam o mercado imobiliário, ainda controlavam o comércio na província do Grão-Pará, controlavam os aluguéis, controlavam os açougues, os empórios, os estabelecimentos de comércio, os cargos públicos. Ou seja, a independência já havia sido declarada em 1822 e em 1835 ainda há um predomínio de portugueses na burocracia estatal nas capitanias do norte. E também do Nordeste vamos ver isso. A elite reivindicava a autonomia, o direito de eleger o presidente da província, ou seja, o governador da província, pleito este que fora negado, mesmo com as reformas liberais implementadas pelo ato adicional de 1834. Em 6 de janeiro de 1835, na madrugada do dia 6 para o dia 7, os cabanos tomam a cidade de Belém, assassinam o governador da província, o português Bernardo Lobo de Souza, que era autoritário e, segundo as elites paraenses, desempenhava uma política de perseguição aos seus adversários políticos. E a morte do governador e a tomada da província pelos cabanos marca este momento de utopia cabana. Uma realidade nova, uma realidade sonhada, desejada e materializada, corporificada pela ação consciente desses sujeitos, que desenvolvem aquilo que o historiador francês Michel de Certeau chama de tática. A tática é a inteligência do oprimido em derrotar o seu opressor, em seu terreno. A arte de fazer, ou a arte do fazer. A leitura do oprimido percebendo a fragilidade do seu opressor em um momento de crise política e econômica, como derrotá-lo. E são essas massas cabanas que, a partir de 1835, passam a tomar o controle de toda uma província. Isso é sui generis, é único, é singular na história do Brasil. Único movimento social em que o povo chegou ao poder, destituiu os governantes e impossou os seus representantes. Mas foi uma experiência efêmera, com curta duração. Aqui você tem uma imagem de uma aldeia cabana. A vida comunitária, o trabalho e, ao mesmo tempo,
a participação em ações militares de guerrilha, a própria configuração da habitação típica da região, uma sociedade com aspectos de igualdade, distribuição e acesso aos meios de produção a todos os seus partícipes, o papel da mulher trabalhando nas roças, trabalhando no artesanato e também na rede de informações que chegavam de várias regiões, até passando da Guiana Francesa aqui pelo Amapá, a época chamada Área do Contestado, uma região em que as ideias liberais revolucionárias da Revolução Francesa entram na Amazônia. Claro, uma imprensa oposicionista, a figura de Felipe Patrone, de Antônio Lavor Papagaio, a figura do cônego João Batista Campos, também como representantes da elite regional. O nome cabanagem, portanto, é uma referência ao lugar social desses insurrectos. Habitação típica da Amazônia, onde os mestiços, em sua grande maioria ex-escravos ou libertos, indígenas, caboclos, mulheres trabalhadoras, jovens, brancos pobres, habitavam. E este elemento cabano é um aspecto identitário, indicador de lugar social. Que uma imagem do movimento sobre a cabanagem, o monumento sobre a cabanagem, construído em seu sesquicentenário, 1985. Vou explicar lá na nossa aula, no nosso módulo de História do Amapá, qual a mensagem que este monumento apresenta. Foi projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E este monumento arquitetônico tem uma mensagem implícita, uma mensagem subliminar. Vou te explicar lá na nossa aula sobre cabanagem. Vamos deixar em expectativa, mas não vou te deixar sem essa resposta. Cabanagem termina com uma forte repressão do governo central. Desde 1836, os cabanos já haviam sido expulsos da capital e dispersaram-se por toda a Amazônia, criando vários focos guerrilheiros. Microcabanagens, como dizem os historiadores daqui da nossa região. Principalmente da Universidade Federal do Pará, que são excelentes nas narrativas e na pesquisa histórica sobre esse monumento. Cabanagem é um dos temas de história do Brasil mais investigados, mais elucidados na nossa historiografia. Consegue vencer em um campo tão árido, um campo tão difícil, que é o campo da produção acadêmica. Aquilo que Pierre Bourdieu, na sua obra Usos Sociais da Ciência, chama de troféu social. Podemos erguer este troféu social devido a esta vasta produção acadêmica sobre o tema. Os cabanos foram perseguidos, foram atacados em vários redutos, com a entronização de Dom Pedro II, houve uma negociação e uma anistia aos cabanos, mas, mesmo com o decreto do perdão político do imperador, recém-entronizado, os fazendeiros vão perseguir os cabanos ainda por mais tempo. Até que o último reduto fosse aniquilado, até que o último cabano fosse exterminado, e os que não fossem exterminados teriam as suas mãos decepadas, cortavam os polegares, por isso que o monumento lá falta um dedo e a mão está fraturada. É uma mensagem aí nesse monumento. Mas aguarde que vamos trabalhar na nossa aula sobre cabanagem. Segundo movimento, já mais ligado ao contexto urbano, as camadas médias urbanas, a Sabinada, ocorrida em 1837 e 1838 na província da Bahia, foi um movimento que teve início a partir daquilo que a professora Maria Ieda Linhares, na sua obra História Geral do Brasil, chama de movimento de tropa e povo.
Foi um movimento militar com a participação também de alguns segmentos populares. E, claro, a ação de setores políticos ligados às camadas médias urbanas da província da Bahia. Que sempre foi uma província, assim como o Pernambuco, o Maranhão e o Grão-Pará, muito agitadas, muito convulsionadas. E essas elites intelectuais, camadas médias urbanas, representadas pelo médico Francisco Sabino da Rocha Vieira, que em 7 de novembro de 1837 tomou as ruas de Salvador, com a participação de militares e a tomada do Forte de São Pedro. Os farroupilhas baianos, como também eram chamados, os republicanos da Bahia, tomaram a capital da província. Declararam a emancipação da província com a proclamação da República Baiense. Lembre-se que isso ocorreu também lá na Conjuração dos Alfaiates, de 1798. Também com a articulação em relação aos líderes revoltosos da Revolução Farroupilha. Ali estava preso Bento Gonçalves, líder do movimento farrapo, e numa ação fulminante, num cerco militar, tomaram o forte e aquartelaram as tropas. A resposta do governo central ao movimento foi uma contraofensiva. Foi feito um cerco à cidade de Salvador para minar a capacidade de sobrevivência dos revoltosos. Todos os acessos marítimos e fluviais à cidade foram interditados e as tropas fizeram um ataque por terra. Em 13 e 15 de março foram travados combates, ocasionando o rendimento dos seus líderes, dos seus comandantes. Francisco Sabino foi exilado, foi preso e foi desterrado da capitania e acabou morrendo no exílio. Um terceiro movimento que aqui vamos comentar é o movimento da balaiada, que assim como a cabanagem, a balaiada e o levante dos malês, a balaiada ocorre no Maranhão. Nunca é repetitivo lembrar a cabanagem na província do Grão-Pará e o levante dos malês na Bahia. O que há em comum entre esses movimentos? A participação popular. Qual a linha política que unifica esses movimentos? O ideário de ruptura, o ideário de correção das distorções históricas que marcavam a formação da nação brasileira e do Estado Nacional. A balaiada foi, na verdade, inicialmente uma disputa local entre as elites, os liberais e os conservadores. Os liberais, intitulados bem-te-vis, e os conservadores, conhecidos como cabanos, não confundir com os cabanos do Grão-Pará, que eram indígenas, brancos pobres, mestiços e negros escravizados e libertos. Os cabanos do Maranhão são ligados ao Partido Conservador. Bem-te-vis e cabanos. No campo político, é a disputa no interior da classe dominante da província, sobretudo a disputa eleitoral entre liberais e conservadores, e a nomeação de um político ligado ao grupo conservador, que irá afastar, que irá demitir o governador da província ligado ao grupo dos bem-te-vis. E a revolta ocorreu também com a detenção de um cidadão ligado a fazendeiros, ligados a lideranças políticas da província. O vaqueiro maranhense Raimundo Gomes, que fora detido pelos adversários políticos do fazendeiro para quem trabalhava, preso pela Guarda Nacional, que vai invadir cadeias, abrindo celas, abrindo cativeiros e libertando, em 1838, no mês de dezembro,
todos aqueles indivíduos ligados ao Partido Liberal, o grupo dos bem-te-vis, como eram intitulados os liberais maranhenses. Raimundo Gomes, com o apoio de uma liderança negra, Cosme Bento das Chagas, que era um ex-escravo, que comandou um efetivo de 3.000 negros escravizados, que fugiram da província e aquilombaram-se em mocambos próximos a São Luís, e que vão ser a vanguarda do movimento da balaiada. E destacou-se também no movimento da balaiada uma liderança popular, o artesão Manuel dos Anjos Ferreira, cuja atividade profissional era a feitura, a fabricação de balaios, e a participação deste indivíduo importante no contexto da revolta da balaiada, Manuel dos Anjos Ferreira, que teve uma de suas filhas violentadas por um oficial da Guarda Nacional e que envolvera-se por vingança do movimento da balaiada, juntamente com capangas, com jagunços, com muitos peões, indígenas, quilombolas, pequenos proprietários, pequenos agricultores e também as elites da província. Aqui, neste quadro de Vitor Fron, de 1859, há uma representação importante que marca a participação de negros que eram tecedores de balaios, indicando a origem social de grande parte dos revoltosos do movimento da balaiada. A repressão começa com o abandono do movimento pela classe dos fazendeiros, que viram uma grande quantidade de fugas de negros para áreas aquilombadas, para aquilombamento, viram uma politização cada vez mais intensa das massas populares, um envolvimento de índios, de mestiços e brancos pobres no contexto da balaiada. O governo central, a regência, que tenta inicialmente uma trégua com os revoltosos, não obtendo sucesso, passa para uma ofensiva militar, contando com o apoio das elites que atuaram na repressão à revolta da balaiada. Foi nomeado para governar a província do Maranhão o militar Luiz Alves de Lima e Silva, que tomou a cidade de Caxias, no Maranhão, este presidente da província, que nomeou todo um oficialato e constituiu, remunerando, pagando salários, todo um efetivo militar, conseguiu derrotar os rebelados até a pacificação da província, somente no ano de 1841. As lideranças balaias foram capturadas e executadas, entre eles Cosme Bento, que foi morto por enforcamento. Caxias assassinou centenas de pessoas no Maranhão e, como recompensa, vai receber a condecoração, né? O Duque de Caxias, o herói da balaiada. E assim, com sangue, com execuções em massa, com perseguições, com a violência pela mano militar e do Estado, o desfecho da balaiada, assim como da cabanagem, foi uma repressão direta. Até porque o movimento extrapola os limites que eram pensados, os limites toleráveis para as elites regionais. No momento em que você tem fugas em massa de escravos, ocupação de fazendas, peões armados em várias regiões da província, a elite se reconcilia com o poder central, volta ao seu lugar social de origem, nunca esquecendo as palavras de Thompson: tudo o que pensamos e fazemos na cena política está ligado ao nosso lugar social. E as coisas voltaram ao seu devido lugar. As elites reaproximam-se do poder central,
já no comando de Pedro de Araújo Lima, do Partido Conservador, e o próprio militar Luiz Alves de Lima e Silva, Caxias, atuou nesse processo de negociação e cooptação dos grandes proprietários de terras para que eles abandonassem o movimento e apoiassem a retomada do controle da província. Outro movimento interessantíssimo e pouco conhecido na historiografia brasileira, o Levante dos Malês ou Revolta dos Malês, ocorrida em 1835, também na província da Bahia. Entre 25 e 27 de janeiro de 1835, a cidade de Salvador é tomada por este movimento, ou pelos rumores, pelos boatos, pelas notícias veiculadas nos principais locais de reunião popular, nas praças, nos mercados, nas igrejas e nos casarios da cidade de Salvador, de que lideranças escravas teriam sido denunciadas e capturadas por estarem conspirando, organizando um levante armado que iria promover uma série de assassinatos na província. Negros de religião islâmica, conhecidos como malês, a expressão malê significa aquele que lê, fala, escreve e reza em árabe. Esses africanos escravizados, vindos em sua grande maioria do reino do Mali, o antigo reino do Mali, região de forte expansão da religião islâmica, africanos islamizados que para cá foram transmigrados, que para cá foram trazidos compulsoriamente como africanos escravizados, tiveram na religião islâmica o seu fator de unidade. É interessante ressaltarmos esse aspecto porque as revoltas escravas, os processos de resistência negra, sempre encontraram dificuldade no sentido de um elemento de coesão para além da escravidão, da resistência. Muito embora esses traços também sejam importantes, mas um fator que deu unidade ao movimento foi o fato de que a grande maioria dos partícipes do Levante dos Malês eram africanos islamizados, já introduzidos no mundo da literatura e da escrita, porque no islamismo, nas chamadas madrasas, que são centros de estudo religioso, os iniciados no islamismo são alfabetizados. Então, o fato de serem letrados, o fato também de serem escravos urbanos e de terem um trânsito em muitas áreas da cidade de Salvador e uma rede de contatos e informações com escravizados de outras províncias, fez com que o movimento se organizasse de maneira até a despertar a admiração de muitos senhores. O fato de corresponderem-se através de cartas e mensagens inscritas nos muros e nas paredes das igrejas em Salvador fez com que as informações circulassem de maneira sigilosa. Uma sublevação de caráter étnico-racial, portanto, escravos africanos da etnia Hausa e Nagô, vindos da região subsaariana, chamados genericamente pela expressão malês, reuniram-se em torno de propostas radicais de sua emancipação, a luta pela liberdade e pela própria ação do negro escravizado. E esse aspecto desse protagonismo negro marca a singularidade deste movimento. A proposta seria uma revolta armada em que os senhores brancos seriam assassinados, a província seria tomada e seria implantada ali um califado, uma república islâmica. O cristianismo seria extinto como confissão religiosa e o islamismo seria implantado no Brasil. Até mesmo defendia-se a reescravização daqueles africanos que lutassem ao lado dos seus senhores, que traíssem a causa do movimento. Então, olhe para as
formas diversas para as diferentes formas de resistência escrava no contexto do Brasil imperial. Após delações, após denúncias, que chegaram até as autoridades do governo central, o movimento fora reprimido. O plano dos Malês, portanto, seria o fim do cristianismo como religião oficial, cristianismo como a religião que endossa o escravismo. Revisite lá a nossa aula 3 da nossa playlist sobre a igreja no Brasil colônia e como a Igreja Católica atuava não só no imaginário, que considera toda a confissão religiosa não cristã como heresia, mas como a igreja sempre esteve muito ligada ao aparelho de Estado. Afinal, o padroado régio e o beneplácito são exemplos evidentes desta veiculação, desta imbricação entre o poder eclesiástico e o poder estatal. Tomar os bens dos brancos, libertar escravos, implantar uma monarquia islâmica com a escravização dos não muçulmanos, mas daqueles que lutassem ao lado dos seus senhores. Ou seja, a abolição da escravatura pela luta armada e a extinção da propriedade particular da terra, a socialização, criando uma comunidade igualitária de indivíduos convertidos à religião islâmica. Esses negros que constituíam a época, desde o período colonial, isso não é diferente no período imperial, e hoje, a maioria da população desta África brasileira, que é a Bahia. Rugendas, pintor, que esteve aqui no período joanino, na comitiva de Jean-Baptiste Debré, Johann Moritz Rugendas, que representou com muita capacidade de descrição da cena, como a tela aqui descreve o contexto social, a habitação de escravizados e libertos na província da Bahia. No confronto, 7 integrantes foram abatidos pelas tropas governamentais, 281, entre eles escravos e negros forros, foram presos no Forte do Mar, muitos deles levados a tribunais. Suas condenações variavam muito, até porque muitos senhores requisitavam a soltura dos seus escravos. Muitos eram artífices, eram artesãos habilidosos, eram escravos de ganho, eram conhecedores de ofícios muito valorizados, atividades profissionais já trazidas do continente africano, experiências étnicas, experiências no campo das habilidades profissionais, e tornavam esses escravos muito valorizados no cenário urbano. Muitos foram submetidos ao açoite e muitos foram degradados e ou vendidos para outras províncias. Apesar do seu rápido controle e repressão, a revolta serviu para demonstrar às autoridades imperiais e à própria elite a capacidade organizativa e ativa, as táticas, desse segmento, que consegue romper com o sistema escravocrata, e ainda rompendo também com um aspecto cultural e religioso, declarando a unidade religiosa como fator primordial do movimento. Então, esta inteligência, esta capacidade organizacional revela as diferentes formas de resistência negra frente ao sistema opressor, ao sistema escravista, tanto no Brasil colonial como no Brasil pós-independente. Para fechar esse ciclo de movimentos revoltosos, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, entre 1835 e 1845. Este movimento, portanto, já extrapola em 5 anos ao período regencial, só sendo controlado, só sendo solucionado nos anos iniciais do Segundo Reinado. Foi a mais longa guerra civil do período imperial. Não pode ser conhecida como a mais longa guerra civil brasileira, porque há outros movimentos que concorrem
nesse contexto. O cangaço, por exemplo, o tenentismo, por exemplo, que durou décadas, né? A revolta de Canudos, a guerra do Contestado, muitos outros movimentos. Mas este é uma das mais longas guerras civis, movimentos de insurreição ocorridos na história do Brasil. Ocorre a partir de uma disputa política entre a elite sulina e a elite do Sudeste. As oposições entre liberais moderados, conservadores e liberais exaltados ou farroupilhas, que também tinham as suas representatividades nas províncias da região sul, articulando-se a liberais farroupilhas da Bahia e também a liberais farroupilhas da província de São Paulo e também do Rio de Janeiro, a época capital do Império. Outra questão, além da disputa de poder entre as elites regionais e o poder central, a não aceitação dessas elites frente ao forte monopólio político do Sudeste na cena imperial brasileira, a questão econômica. A questão dos elevados tributos que eram aplicados ao charque da região sul. O aumento dos impostos sobre o charque e a compra de charque da região platina, tanto do território argentino como uruguaio, diminuindo os preços do charque brasileiro produzido pela classe pecuarista da região sul. Como o café já desponta como um dos principais produtos da economia do Império, e a alimentação fornecida nas fazendas do Sudeste para os escravos, utilizava-se deste gênero alimentício, isso iria baratear o custo de produção, portanto, o Império privilegiava o charque mais barato, vindo da região platina, enquanto que tributava, sobretaxava, cobrando alíquotas de imposto mais elevadas sobre o charque brasileiro. Então havia uma exigência por parte dos revoltosos para uma atenção mais especial aos produtos nacionais, frente à concorrência dos produtos da região platina, como os produtos ligados à pecuária, principalmente o charque. Foi um movimento liderado por fazendeiros, ali chamados estancieiros, criadores de gado, uma elite charqueira, uma elite pecuarista, que teve também um envolvimento de camadas populares, principalmente de escravos, conhecidos como lanceiros, que foram levados a lutar ao lado dos seus senhores, sob a promessa da abolição da escravatura. Aqueles escravos que lutassem no movimento farroupilha receberiam a alforria como recompensa. Sabemos muito bem que isso não foi cumprido. Em 1835 é proclamada por Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a República do Piratini, que vai desmembrar essa região do Império Brasileiro, separando-a do demais conjunto territorial do Brasil, rompendo, portanto, a unidade territorial do Império, uma ameaça à unidade territorial. Bento Gonçalves, que havia sido preso no Forte de São Pedro, fugira com o apoio dos farroupilhas baianos, os sabinos, e retorna em 1837, e assim inicia o movimento de rompimento político. Aqui uma imagem, a proclamação da República Rio-Grandense, proclamação desta república em novembro de 1836, separando a região sul do Império do Brasil. Eram liberais exaltados, em sua grande maioria, ligados à elite estancieira do Rio Grande do Sul, e populares também descontentes com a exclusão política das províncias. Assim como você tem no extremo norte uma insatisfação com o governo central e a sua política unitarista, você também a terá no extremo sul. Em 1837, o revolucionário italiano Giuseppe Garibaldi, que lutara no processo de
unificação da Itália mais tarde. Lutara no apoio ao rei Vítor Emanuel do Piemonte e Sardenha. Aqui apoiara, ensinando táticas de combate e também estratégias de combate naval aos revoltosos farroupilhas. 1839 é proclamada em Santa Catarina a República Juliana. República do Piratini, no Rio Grande do Sul, República Juliana em Santa Catarina. Davi Canavarro e Giuseppe Garibaldi são os principais líderes deste contexto, deste processo de proclamação desta república separatista frente ao Império. Sua esposa, Anita Garibaldi, e seu filho Menotti são depois perseguidos por tropas imperiais e refugiam-se em território uruguaio. Em 1845, através de um armistício conhecido como Tratado do Poncho Verde, o Império negocia a trégua com o movimento Farroupilha. Esta trégua deu-se por uma atuação direta de Dom Pedro II, que assevera reconhecer e aceitar algumas reivindicações do Manifesto Rio-Grandense. Como eram proprietários de terras, demonstraram uma forte capacidade de ação militar prolongada, conseguiram impor sucessivas derrotas ao exército do Império, reconhecendo o poder militar destes segmentos, o Império resolve negociar uma trégua honrosa com estes. Os seus líderes foram anistiados, muitos oficiais do exército Farroupilha foram alistados, tendo as suas patentes mantidas no Império do Brasil. Imagine, quem estava lutando contra o regime imperial agora irá compor o seu auto-oficialato. Muitos revoltosos que haviam recebido sentenças de prisão foram anistiados. Os impostos sobre o charque foram reduzidos e os tributos aumentados sobre o charque da região do Prata. E aquilo que seria o mais inovador, o mais inusitado, a alforria dos escravos que participaram ao lado dos seus senhores na revolta. Sabemos muito bem que esta promessa não fora cumprida. Muitos negros escravizados que reivindicavam junto aos seus senhores o que lhes havia sido prometido foram chacinados em um episódio conhecido como a Vingança de Porongos. Os lanceiros negros, os soldados negros que lutaram na Revolução Farroupilha, não receberam aquilo que lhes havia sido prometido. Enquanto que os senhores de terras e os comandantes militares passaram a integrar o exército brasileiro, inclusive defendendo a fronteira sul do Império, grande parte dos efetivos populares constituídos por negros lanceiros foram reescravizados e muitos foram mortos por vingança de seus senhores. Assim, concluem-se as 5 revoltas do período regencial: a cabanagem, a balaiada e o levante dos malês, movimentos com características mais populares e revolucionárias, e também com um notório contorno étnico-racial. Sabinada, revolta das camadas médias urbanas e intelectuais, o levante dos malês na Bahia e a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Após o fracasso na repressão a essas revoltas e uma disputa interna que ocorrerá nas cortes, em que o poder central mostra-se ineficaz frente à capacidade de resposta imediata a esses movimentos separatistas, e muitos deles republicanos, como foi o caso da cabanagem,
como foi o caso da Sabinada e também da Revolução Farroupilha na região sul. Há um enfraquecimento do gabinete do regente Feijó. O gabinete liberal será derrotado numa articulação política do grupo conservador que consegue garantir a vitória de um político chamado Pedro de Araújo Lima. A eleição para o cargo de regente uno de Pedro Araújo Lima marca a última fase do período regencial, que é o chamado regresso conservador. O regresso conservador, na prática, consiste na retomada de uma linha política mais centralista e a supressão, ou seja, a anulação das medidas descentralizadoras que foram adotadas durante a vigência do governo do Partido Liberal, entre 1831 e 1837, o chamado avanço liberal. E uma recondução da tendência política do Império ao seu eixo mais centralista, que vai ser duramente contrário às medidas que foram adotadas pelo ato adicional de 1834. Não esqueça de estudar e revisitar a primeira parte desta aula com o ato adicional de 1834, porque ele apresentou muitas propostas de mudanças na monarquia. E essas mudanças vão ser extintas, vão ser revogadas, vão ser anuladas pelo grupo conservador, encabeçado por Pedro de Araújo Lima. As revoltas foram atribuídas à incapacidade do Partido Liberal em manter a unidade política do Império, a instabilidade política que marcou o período do avanço liberal, sobretudo as disputas internas na regência e as disputas locais e regionais, foram denunciadas como uma incapacidade de manutenção da ordem pública pelos liberais. Liberalismo passou a ser taxado como sinônimo de bagunça, de sedição. Liberalismo passou a cheirar a republicanismo. E até em alguns casos, como foi o caso da cabanagem no Grão-Pará e da balaiada no Maranhão, liberalismo passou a ser associado a abolicionismo. Numa clara analogia ou equivalência com o que foram as experiências em outros países da América Latina, em que ocorreram rupturas políticas, ocorreram fragmentações territoriais e implantação de regimes republicanos que sofreram fortes pressões pela abolição da escravidão. Como foi o caso, por exemplo, do Paraguai, que vamos analisar na nossa aula sobre Segundo Reinado. Então, em seu governo, o grupo conservador regressa ao Brasil anterior a 1831, anulando as disposições do ato adicional e homologando um conjunto de reformas constitucionais, conhecidas como avanço conservador, sobretudo com a homologação, em 1840, da lei interpretativa do ato adicional, em que ponto a ponto vão ser revisados e anulados os principais artigos do ato adicional de 1834, desnudando a Constituição do Império dos seus aspectos mais progressistas, vistos como progressistas, é claro, muito embora não fosse, nós já analisamos isso, mas, sobretudo, o aspecto descentralizador, o aspecto autonomista, o aspecto federalista, como assim acusavam os conservadores aos liberais de terem promovido uma abertura política que quase colocou o império em xeque. Durante muito tempo, regiões foram desmembradas. Então, esse medo que as elites tinham, que as elites nutriam em relação aos movimentos separatistas, sobretudo os movimentos de caráter republicano e abolicionista, fez com que as elites reconciliassem ao
que era possível reconciliar no campo dos seus interesses, sempre demonstrando a sua incrível capacidade de restabelecer os seus pactos de poder, manter o status quo, manter a situação dominante, o latifúndio, a grande propriedade, a exclusão do povo, o caráter conservador e elitista do Estado e, principalmente, o compromisso tácito do Império do Brasil, que era a manutenção do regime escravista. O Império está numa relação de origem com o compromisso das elites em manter o regime escravocrata, até porque a sua riqueza, prestígio e poder resulta da exploração do trabalho escravo. Principalmente neste cenário em que o café irá apresentar-se no segundo reinado como o principal eixo da economia do império. Com essas reformas, as províncias perderam grande parte de sua autonomia e de suas atribuições político-administrativas, sendo mais uma vez subordinadas às decisões da corte. De acordo com a nova lei, o governo central teria o direito de nomear, mais uma vez, os funcionários de alto escalão, principalmente do poder executivo e do poder judiciário, já que as revoltas políticas marcam também uma derrota do Partido Liberal, que só voltará a atuar na cena política com a articulação do golpe da maioridade, que foi um construto, que foi um expediente político, em grande parte, negociado pelas lideranças do Partido Liberal, que, alijadas em 1837, em 1840, retornam ao poder, defendendo a antecipação da maioridade do imperador. Viva Dom Pedro II! Embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Então, com esse habilidoso golpe que foi defender a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara, que os liberais conseguiram, já 5 anos fora do poder, conseguiram retornar aos núcleos mais superiores do comando político do Estado Imperial Brasileiro. Chamados regressistas, o regresso conservador, tendência à centralização. A lei interpretativa do ato adicional, que, portanto, revoga as medidas autonomistas do avanço liberal, e um maior atendimento dos pleitos de algumas províncias, de algumas elites regionais, que exigiam o maior repasse de verbas, de recursos do Tesouro Nacional para tentar reequilibrar as finanças, principalmente das maiores províncias que comandavam a nossa pauta de exportações, que queixavam-se da estagnação econômica e a falta de apoio financeiro do governo central. É nesse realinhamento de tendências políticas que reaglutinam-se em torno de duas bandeiras que vão aparecer a partir de 1840 com grande intensidade na cena política do Império, liberais e conservadores. Luzias e Saquaremas, como iremos chamá-los na nossa aula do segundo reinado. Golpe da maioridade, que articula-se desde 1839, quando políticos do Partido Liberal tentam um movimento para conduzir o imperador Dom Pedro de Alcântara ao poder, que ainda tinha a idade de 14 anos. Mas, como já dissemos, foi uma habilidade, uma estratégia do Partido Liberal para, uma vez defendendo a causa do imperador, aparecerem na cena política como aqueles que foram fiéis ao monarca, que defenderam a sua causa. E ele não deveria esquecer daqueles que encamparam o seu direito legítimo ao trono. O que vai ocorrer numa votação da Câmara, da Assembleia Geral do Império, que no dia 23 de julho de 1840, expressa, em alinhamento com o jovem monarca, a destituição do Partido Conservador do poder
e a organização de um novo gabinete ministerial, tendo à frente os títeres, os líderes do Partido Liberal. É o chamado golpe da maioridade, que em 1840 será apontada como uma solução para a crise política do Império. Em 23 de julho de 1840, com 14 anos de idade, o jovem imperador é entronizado. Qual foi a justificativa do Partido Liberal para esvaziar o gabinete ministerial sob o comando do Partido Conservador com Araújo Lima? Que somente a entronização do monarca, o prestígio representado pela figura do imperador, a legitimidade que configura esta persona, esta entidade política que é o imperador, e o forte apreço que a população tinha em relação à figura do monarca, que já estava em muitas viagens sendo apresentado em eventos políticos. Às vezes pegavam o garoto e colocavam uma farda da Guarda Nacional e, como se diz no popular, de ponta a ponta no Brasil, o imperador vai sendo conhecido, vai sendo apresentado em eventos solenes, sempre colocando nesses eventos o verde e o amarelo da casa dos Bragança, o azul e o branco dos Habsburgos. Sempre esses emblemas, essas cores, essa simbologia da imagem, essa pedagogia da imagem, os símbolos de poder. Vamos ter uma aula sobre cultura e identidade, trabalhando essa competência diária, a competência 1, onde você vai ver que muitos símbolos nacionais não têm origem nacional. Muitos eventos históricos, muitos acontecimentos, muitas tradições não dizem respeito ao vivido. Muitas tradições da nossa memória nacional são inventadas. As cores, os hinos, as solenidades, os símbolos, as armas nacionais, os brasões, as músicas de efeito. Muitos elementos são mitos, são constructos, são construções simbólicas, representações, como diz Bourdieu. Mas isso será trabalhado em outro momento. Então, a única figura capaz de apaziguar as tensões, assumir o poder, produzindo a aceitação da maioria, não só das elites do Partido Liberal e Conservador, mas como também dos baixos estratos da sociedade imperial brasileira, atuando neste teatro de sombras, expressão do professor José Murilo de Carvalho, historiador especialista em Brasil e Império, é que os liberais, com a antecipação da maioridade do imperador e a sua entronização em 1840, o chamado golpe da maioridade, põe fim à experiência do período regencial e dá início a uma nova etapa, uma das mais longas etapas da nossa história, que irá estender-se de 1840 até 1889, que é o segundo reinado. O segundo reinado, portanto, que é a terceira fase do Brasil Império, primeira fase, primeiro reinado, segunda fase, período regencial, e vamos entrar na nossa próxima aula no segundo reinado, fechando esse segundo módulo temático do nosso canal Haroldo Vieira História, trabalhando a cronologia da história do Brasil. Em grande medida, a história do Brasil, diferente da história geral, ela é trabalhada mais nessa sequência cronológica, nessa contextualização cronológica. Não esqueça de revisitar a nossa playlist de Brasil Colônia e já pode assistir às aulas de Brasil Império, deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e compartilhar com os seus colegas, estudantes, professores da área de Ciências Humanas e suas tecnologias e o público interessado neste debate sobre historiografia e história brasileira.
Agradeço a sua atenção, deixo aqui um grande abraço e até a próxima aula.